Olá, sejam bem-vindos ao Radar Lefosse, nosso espaço de análises e discussões sobre os temas que impactam o mercado brasileiro. Esse episódio é parte de uma série especial dedicada aos debates sobre data centers. Hoje, discutiremos como está estruturada a indústria de data centers no país, quais são os principais desafios regulatórios, o impacto no mercado imobiliário e o que as empresas precisam considerar para elas se posicionarem estrategicamente dentro desse cenário. Eu sou Andréa Caliento, sócia de imobiliário, integrante da prática de data centers. Estou aqui hoje com o meu sócio Eduardo Carvalhais, sócio de Direito Público e também integrante da prática de data centers, e com Renan Lima Alves, que é o presidente da Associação Brasileira de Data Centers. Eduardo e Renan, bem-vindos. Renan, então, bem-vindo. Para começar, como é que você hoje descreve o momento que a gente está vivendo com a indústria de data center no Brasil, né? O que os clientes sempre perguntam para a gente é como é que são os impulsionadores do crescimento, os incentivos e aonde que estão os gargalos que a indústria hoje tem passado? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui representando a Associação Brasileira de Data Centers. O momento que a gente passa, ele é muito positivo para o Brasil. Então, os impulsionadores de crescimento, para a gente entender, existem vários tipos de data centers quando a gente fala de data center, e agora com inteligência artificial as pessoas só falam de data center de grande porte, mas é importante a gente entender que, assim como o reino animal, existem vários tipos de data centers que têm hábitos diferentes, eles têm tamanhos diferentes e precisam de coisas diferentes. Então, até hoje, os data centers que vieram para o Brasil, eles são focados na parte de cloud computing e edge computing. E o que isso significa? São data centers que toda nuvem que nós temos, tudo que está rodando no nosso celular, no nosso computador, no nosso streaming, eles estão armazenados em data centers, e para ter uma experiência melhor de usuário, a gente precisa de uma resposta rápida de processamento de dados. Então, esses data centers vieram dos Estados Unidos para o Brasil, para que quando a gente acesse essa informação, a gente acesse um data center que esteja mais próximo. Ainda assim, 40% dos dados das nuvens que atendem o Brasil estão fora do país. Então, toda a demanda que veio em função da nossa densidade populacional, do nosso PIB, da nossa economia. E isso era o principal driver de crescimento. Então, nós tínhamos os grandes data centers aqui em São Paulo e depois os data centers de edge, que a gente chama, que são os data centers menores, regionais, para melhorar a experiência do usuário na ponta, né? Quando a gente atualiza o feed, por exemplo, no Instagram, ele está sempre em qualquer lugar rápido. O e-commerce também ele tem essa função. Então, esse mercado ele continua crescendo a um pace de 13% a 15% de capital growth todo ano. E em cima disso, vem a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem dois tipos de data centers. O data center de inferência, que é aquele quando a gente fala com o ChatGPT, ele responde para a gente. E nós temos o data center de treinamento. Ele que conecta com todos os data centers de inferência e vai melhorando o algoritmo, e ele vai cada vez melhorando o poder computacional e devolvendo esse algoritmo para os data centers de inferência da borda. Por que isso é importante a gente saber? Porque pela primeira vez nós temos aplicações que não são de latência crítica, ou seja, o tempo de resposta entre um ponto ao outro ele não precisa estar próximo à aplicação final. E isso faz com que a gente consiga importar data centers, ou seja, operações de data centers, a gente pode trair para o Brasil para exportar dados. Então, nós temos uma restrição elétrica muito grande nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, que toma de 3, 5 anos para você ter um parecer de acesso, de conexão. E a energia precisa ser renovável para ser uma questão sustentável. Então, o Brasil, com a sua malha elétrica renovável, abundante, 89% da nossa fonte é renovável, nós conseguimos atrair esses data centers para cá e servir o mundo com dados processados no Brasil de uma fonte renovável. Então, não só a gente consegue operar os data centers que virão por causa da nossa economia, mas a gente também consegue agora exportar dados, e isso traz uma questão extremamente importante e uma oportunidade única para o setor. E é por isso que a gente escuta cada vez mais nas notícias o mercado se aquecendo. Então não é só por causa que o Brasil cresce, a nossa economia cresce, mas porque o mundo cresce e a gente pode participar dessa corrida. E em relação, eu entendi que esses são os incentivos e os estímulos, né, que a gente está tendo para esse crescimento da indústria de data center, que eu que faço parte aqui do mercado imobiliário, vejo todo o reflexo que isso tem nos próprios imóveis e nas discussões que a gente tem hoje em dia jurídicas em relação a isso.
Mas e os gargalos? Tem algum gargalo que a gente tem enfrentado? Ou você acha que hoje a gente já está muito mais avançado do que a gente já teve? É importante a gente entender que quando a gente está focando com um cliente doméstico, o custo Brasil ele é dado. É o custo da pessoa fazer negócio no Brasil, ela vai pagar mais caro e ponto. Mas quando a gente coloca o Brasil numa prateleira e compara ele com outros países, aí surgem comparações que nos colocam numa desvantagem competitiva. Para a gente ter um pouco do tamanho dessa oportunidade, hoje temos no mundo demanda reprimida de data center de 4 gigawatts. Né? A gente sempre tem um denominador de potência de TI, para quem não entende, é o consumo elétrico para os servidores. 4 gigawatts no mundo de demanda reprimida de data centers e, segundo Structure Research, nos próximos 5 anos haverá 95 gigawatts de demanda reprimida e é esse o grande mercado que a gente quer, um pedacinho pequeno que seja, vir para cá. E para a gente colocar o Brasil em competitividade com outros países que tem... São 3 coisas que nós elencamos como fundamental para colocar o Brasil no mapa. A primeira é uma questão tributária, que são isenção de impostos, porque nossos custos são muito maiores comparados com outros países que têm zona franca. Por exemplo, a Virgínia, onde é o maior hub de data centers do mundo, eles têm 100% de isenção tributária para data center. E existem pesquisas que mostram não só os benefícios que isso trouxe para a economia doméstica, mas também que 90% dos data centers que estão instalados lá só estão por causa dos benefícios fiscais. Então, o primeiro ponto é redução tributária para o setor e a gente vê alguns incentivos que o governo tem feito e a gente vai conversar a seguir. O segundo ponto é a celeridade do processo de conexão. Então, quando a gente está falando da indústria brasileira, nós temos atualmente cerca de 730 megawatts de data centers instalados aqui. É bastante coisa, mas quando a gente fala da projeção, nós estamos falando de 3,2 gigawatts incrementais para os próximos anos. Então, são várias vezes o que nós temos hoje. E esses data centers ficaram muito grandes. Então, antigamente, os data centers que era de 40 a 50 mega, a gente ia na concessionária e em 30 dias tinha uma resposta se tem disponibilidade naquela localidade ou não. Mas quando a gente está falando de data center de 100, 200, 300 mega, a gente não consegue mais através da concessionária e precisa ascender para o Ministério de Minas e Energia, para a ONS, que é regulado pela ANEEL. Então, para acessar o sistema da rede base, o SIM, Sistema Integrado Nacional. E esse sistema não foi pensado, né, por quase uma demanda de varejo. Eles têm só 140 e poucos clientes conectados, incluindo as distribuidoras. Então, o processo ele é muito moroso, para ter certeza até que o sistema não vai colapsar, que as coisas vão ser feitas muito bem pensadas e que um grande projeto não vai impactar uma cidade. Mas esse processo demora de 9 a 14 meses. Então, hoje, o segundo ponto que dizemos é celeridade no processo de conexão, para saber se tem energia naquele ponto ou não e a gente conseguir desenvolver o projeto. E o terceiro ponto é a regulamentação de inteligência artificial, que ela tem que ser minimamente favorável para a atração de investimentos, haja vista que a gente está tratando de dados que não são mais de brasileiros, propriedade intelectual de outras empresas que estarão rodando aqui, e a gente precisa dar esse embasamento jurídico, essa estabilidade jurídica para que esses investimentos sejam feitos. Então, são esses 3 pontos. Fiscal, celeridade na energia e o terceiro que é regulamentação de inteligência artificial. Eu acho que pegando um gancho até nessa questão da regulamentação, Eduardo, olhando para a perspectiva jurídica e regulatória, né? Como você acha que a gente está em relação à expansão do mercado vis-à-vis um marco regulatório específico? Porque a gente fala sobre essas discussões e tem aí, a gente sabe, vários projetos de lei, mas como é que está andando a questão específica para a regulamentação do data center? Tem ainda alguma coisa no forno para sair ou a gente tá como? É uma ótima pergunta. Como qualquer setor que demanda investimento maciço e que traz retorno a longo prazo, o setor de data center também precisa de segurança jurídica e de uma clareza
de quais regras vão ter que ser cumpridas, né? Hoje, nós não temos um marco regulatório ou legal único, mas há diversas iniciativas. Você tem projetos de lei sendo propostos aí pelo Congresso Nacional, você tem medidas provisórias sendo propostas pelo Poder Executivo, e você tem algumas agências reguladoras tomando iniciativas ainda dentro do seu setor de jurisdição. Então você teve a Anatel, mais recentemente, em agosto, elaborando uma resolução sobre data centers que integrem redes de telecomunicações e que ainda precisa ser regulamentada nos próximos meses. Você tem debates aí sobre inteligência artificial, tem debates sobre desoneração fiscal do setor. Isso tudo não está concentrado num único diploma legal ou regulatório, mas sim de maneira esparsa, e obviamente regras que são agnósticas, né, de setor acabam se aplicando daí no fornecimento de energia, no uso de rede de telecomunicações, no uso do solo urbano, e isso tudo vai contribuindo para criar um ambiente mais favorável e para fomentar os investimentos no setor. Eduardo, e em relação a estados e municípios, você acha que tem alguma coisa que os estados deveriam se preocupar, os municípios deveriam se preocupar para atrair esses investimentos com incentivos diferentes? E se esses municípios ou estados já estão fazendo isso, que a gente está vendo pelos nossos clientes, né? Quais seriam as boas práticas ou as recomendações que a gente teria para dar para esses estados e municípios? Bom, estados e municípios têm duas frentes de atuação que são relevantes no mercado de data center. A primeira delas é justamente a frente fiscal de desoneração e de criar um ambiente que seja mais favorável a atrair investimentos, né? Então, a gente tem toda uma discussão sobre regimes especiais e desonerações fiscais que podem contribuir para isso tanto no âmbito municipal quanto estadual. Uma outra frente de atuação de estados e municípios que é super relevante é justamente no que eles podem contribuir em termos de contrapartidas e medidas eficazes e concretas de atração de investimentos, seja a doação ou disponibilização de terrenos, ou então criação de ambientes mais claros que possibilitem, por exemplo, o licenciamento mais fácil, rápido e objetivo. E tudo isso, obviamente, tem que ser permeado por uma clareza de atuação, não só para o debate, mas também de uma atuação que possa fazer com que essas contrapartidas todas sejam sólidas e não venham a ser questionadas num segundo momento pelos órgãos de controle. E, Renan, em adição ao que a gente conversou aqui com o Eduardo, o que a gente vê aqui no imobiliário, né, são alguns polos específicos. Então, tem alguns lugares que a gente sabe que talvez sejam mais adiantados, né? Na associação, quais seriam esses estados ou municípios? Tem algum lugar ou tem algum estado que já está mais adiantado em relação ao outro? Assim, no Brasil inteiro, as discussões são mais ou menos as mesmas? Nós temos um legado da indústria que tem uma concentração muito grande num polo aqui em São Paulo. Eu diria que 60%, 70% do volume de potência de TI, né, está concentrado aqui. Nós temos Rio de Janeiro, nós temos Fortaleza, porque tem a conexão com o resto do mundo, os cabos submarinos chegam ali. E depois nós temos data centers mais distribuídos, que são data centers regionais. Esses campos são já muito atrativos, porque é um ganho de escala que você acaba tendo já uma infraestrutura, já tem cadeia de suprimentos, recursos humanos e toda a estrutura já estabelecida ali. Mas também aquela questão da latência, esses bolsões também têm restrição elétrica, e aí nós vemos novas localidades se preparando, porque, por exemplo, o Nordeste tem a grande geração de energia renovável e nós temos como explorar e não onerar as linhas de transmissão, deixar as cargas perto desses locais. Mas, por outro lado, você precisa, né, passar pela cadeia de suprimentos, você precisa trabalhar a parte de recursos humanos, você precisa trabalhar conectividade. Então, tem coisas que são extremamente importantes ser feitas, por exemplo, a descentralização dos cabos submarinos. A gente precisa ter uma redução da dependência de Fortaleza, né? Não que isso vai diminuir o valor de Fortaleza, mas até por uma questão de segurança pública, né? Se você desconecta Fortaleza do mapa, estamos no escuro na nossa internet e conexão mundial. Mas a gente precisa trazer cabos submarinos para outros países, né? A boa prática nos Estados Unidos, acho que não tem mais cidade que não tenha mais de 2, 3 cabos submarinos chegando, nós temos aqui 18 chegando na Praia do Futuro. A outra questão é que precisa sim pensar numa política de estado ou de município, mas uma política de desenvolvimento e atração de toda a cadeia. Lembra que eu falei de todos os tipos de animais? Então, esse grande que a gente vê do data center de inteligência artificial, ele é um elefante, né?
mas tem todos os tipos de animais. E o Estado, o município, ele precisa pensar no desenvolvimento tecnológico, campos de TI, que aí você começa a ter a demanda para os data centers regionais. E com esses data centers regionais vem o data center de cloud computing, e os data centers de inteligência artificial conseguem se beneficiar desse ecossistema e ter recursos humanos e cadeia de suprimentos. Então, a política de Estado, ela precisa ser uma política não oportunista, mas sim um desenvolvimento tecnológico, porque no final das contas, a indústria 4.0 é data center. A medicina está evoluindo na inteligência artificial e ela requer data center em todos os hospitais para conseguir fazer isso. Então você precisa pensar no desenvolvimento de toda a sua cadeia produtiva e não só focar nesses grandes projetos, como a gente vê às vezes as pessoas focando realmente só nisso. Já que vai fazer um esforço, puxa, pensa todo o benefício que data center traz para toda essa cadeia. Então esse é um ponto importante que a gente sempre fala com os municípios. E aí, olhando sobre pontos, benchmarks, você tem Rio de Janeiro olhando isso de uma forma muito contundente, você tem Santana de Parnaíba, que já é um polo de data center, mas está também olhando como fazer uma formação e olhando para essa cadeia de suprimentos. Você tem Fortaleza se estabelecendo cada vez mais como um polo e querendo achar maneiras de estimular isso, e vários outros estão trabalhando nesse sentido. Quase todos os desenvolve, né, as secretarias de desenvolvimento estadual, municipal, estão atentas a esse tema. Mas super importante é isso, você pensar em toda a economia e principalmente na peculiaridade, qual é o diferencial daquele estado, porque existe demanda para todos, né? O errado está você simplesmente achar que o estado é só uma oportunidade, e não, existem oportunidades para todos os estados, e assim como a gente falou, de 95 gigawatts de demanda reprimida no mundo, cara, mesmo que a gente queira o estado de São Paulo trazer para cá, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, que também tem um projeto importante lá, esses estados, eles não vão competir entre si, eles vão competir com a Colômbia, eles vão competir com a Austrália, com a Índia, e assim, de fato, a gente compete. E isso é uma questão também que é importante para a gente não ter um pensamento que é uma competição regional para saber quem pega uma fatia do bolo. Não, o bolo é grande e cada um tem que fazer o seu trabalho para conseguir estruturar a cadeia. Posso comentar uma coisa? Eu achei muito interessante como você falou sobre essa diversificação quase de risco, pensando, na verdade, na existência talvez de projetos que tenham vocação para diferentes locais, né? Esse embate acaba sendo muitas vezes quase que federativo, né? Porque obviamente cada município ou cada estado tem interesse de atrair para si a maior quantidade de projetos possíveis, né? E criar talvez até um ecossistema em cada um desses locais. Mas como você pensa como um interesse talvez até nacional, né? Faz todo sentido, até em termos de resiliência das redes e tudo mais, você ter uma diversificação ao longo de todo o território nacional, até porque a gente tem um país de dimensões aí continentais que permitiria, em tese, você receber da melhor forma possível, da forma ideal, cada um desses projetos em localidades diferentes, trazendo talvez uma rede mais expandida, mais extensa e que ficasse realmente instalada ao longo de todo o país, trazendo para isso, com isso, talvez uma rede muito mais confiável e resistente, né? Sem dúvida. E a questão é que quem traz mais valor para a economia doméstica não são os data centers que vão exportar dados, necessariamente. Claro que nós estamos falando em termos de investimento, nós estamos falando de muitos bilhões de dólares, que aí isso é uma cifra num ponto concentrado que é importante. Mas a gente fala da indústria 4.0, quem vai atender o hospital, quem vai atender o município, quem vai conseguir atender a indústria local para melhorar a experiência do usuário, desenvolvimento das empresas de TI, as aplicações de inteligência artificial, são os data centers de menor porte. E aí você precisa de uma política de incentivo e estímulo, não só a questão de profissionalização, celeridade nos processos, como você mencionou antes, diálogo com a indústria, entender quais são os gargalos, financiamento estimulado, como o BNDES tem, estímulos com taxas subsidiadas para data center. Então você tem que ter uma série de políticas, porque o data center grande ele traz um ambiente favorável para os outros data centers satélites na volta. Então isso traz uma âncora, mas os outros se alimentam disso e você faz um ciclo virtuoso muito importante. Então passa realmente desde da conectividade, porque conectividade a gente fala, termos um pouco técnicos aqui, mas um data center convencional de nuvem ele precisaria de 230
megabytes por segundo e um data center de inteligência artificial precisa 10 terabytes por segundo. A proporção de troca de dados é astronômica. Então a gente precisa, sim ou sim, investimento em fibra ótica. Até para nós como usuários. Imagina um hospital faz um exame que quer utilizar a inteligência artificial para checar se o raio-x é bom ou não e você demorar por causa da latência, da banda da sua conexão. Então, ou se você tem uma disrupção, algum evento em uma determinada localidade, e aí você fica um estado ou um país no escuro em função disso. Então, obviamente que cada um quer trazer o seu estado e o seu município, como falou, mas a política ela não compete, as pessoas têm que entender isso. A vocação, como eu gostei da palavra que você falou, elas são distintas. E a gente consegue trabalhar plano diretor com vocações distintas para cada estado. Isso. E essa descentralização até para o mercado imobiliário também é super relevante, né? Porque o Brasil é um país continental, então você tem espaço aqui é o que não falta. E o que seria muito ruim é você ter especulação, ou ter tudo junto num lugar só, e aí sim você criar um mercado ruim nessa competitividade. Como a gente ainda por cima tem esse espaço todo, para o próprio mercado faz muito sentido imobiliário, né? Você ter esses desenvolvimentos, esses polos de desenvolvimento em mais lugares do que um só, né? E por uma vantagem competitiva, é time to market. Então você pensa assim, você tem um grande player que está tomando uma grande parte da cadeia de suprimentos num determinado estado. Poxa, a chance de você ter disponível uma cadeia de suprimentos equivalente para fazer 2 ou 3 vezes aquele projeto, ela é quase nula. A gente tem que lembrar que nós temos 730 mega instalados e estamos falando de 3.2 giga de ampliação. Cara, são várias vezes que nós temos. Então, se você pensar que aquele estado, se ele reunisse tudo, necessariamente as pessoas olham assim, não, já está comprometida a cadeia produtiva e eu não vou investir mais no Brasil. E não é o caso. A descentralização é justamente que favorece a tese de atração de investimentos. Isso é um ponto de preocupação muito grande. Né, eles ter uma concentração da cadeia de suprimentos e falar assim, cara, esse cara está construindo um mega projeto, será que cabe um outro projeto tão grande do lado? E não precisa, entende? Agora, gente, é o seguinte, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre o futuro. O que a gente queria para dar certo, né? Porque a gente está num caminho aqui que a gente já viu muita coisa acontecer, mas como você colocou no início do que a gente estava conversando, tem alguns pontos ainda para melhorar, né? Nessa perspectiva, onde a gente deveria focar, assim? O que você acha que está faltando para, assim, olha, seria meio definidor que isso aqui acontecesse? Porque a gente sabe e a gente vê que não tem ainda, e a gente está tentando um marco regulatório pelo menos mais concentrado, né? Ou ainda que não seja concentrado, que seja mais específico sobre determinados assuntos. Mas a gente já tem algumas outras coisas que aconteceram. Então, tem a legislação, teve a legislação tributária, tem algumas outras coisas que vieram aí que ajudaram a indústria. O que seria, assim, meio definidor para os próximos anos que a gente tivesse, e aí sim a gente vê a indústria florescer? Tem alguma coisa que a gente... O primeiro marco, esses 3 itens que a gente falou, nós temos alguns movimentos já do governo em relação a isso. A medida provisória do REDATA, ela isenta os impostos federais e dá uma estabilidade jurídica durante esse período de transição que a gente vai chegar à reforma tributária em 5 anos. Durante esses 5 anos, nós temos uma previsibilidade tributária que, cara, é super complicado de explicar PIS/COFINS, IPI, ICMS, imposto de importação, se você está no lucro presumido, no lucro real. Então, o REDATA não só coloca uma isenção tributária que nos coloca em competitividade, mas dá uma previsibilidade fiscal, o que é fundamental para o Brasil, e depois a gente entra já num lado moderno. Então, precisamos que o REDATA seja aprovado. Nós temos a medida provisória, a gente precisa aprovar o quanto antes, porque nós tínhamos, só para você entender, esse instituto de pesquisa, que é o Data Center Rock, ele tinha feito a estimativa que a projeção incremental de data center no Brasil seria de 2.4 GB. Depois do REDATA, passou para 3.2 GB. Isso só porque a gente tem uma medida provisória. Imagina quando a gente realmente tiver a aprovação. Então, a aprovação disso é super importante. O outro caso que é muito importante é o projeto de lei 2338, que começou no Congresso, passou para o Senado, voltou para o Congresso, e ele precisa ser aprovado de uma forma positiva para que, né, a gente viu uma retração de investimentos no mercado europeu de data centers, depois que foi implementada a regulamentação europeia de inteligência artificial.
E há tanto que eles estão revisando agora. E a gente não pode incorrer nos mesmos erros de ser muito restritivo e pensar que todo esse potencial a gente tem, não adianta a gente ter competitividade financeira, abundância de energia renovável, se o nosso marco regulatório ele é negativo. Então, esse é o segundo ponto mais importante. Eu diria que até a questão da celeridade a gente consegue navegar porque temos vários projetos aprovados, temos ainda um pipeline grande de coisas que estão andando, mas esses dois são fundamentais. Ou seja, legislação mesmo. Legislação. Para aprovar. Exatamente. Segurança jurídica. Segurança jurídica, exatamente. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio do Radar Lefosse na série que a gente está fazendo de videocast sobre a indústria de data center. Continue acompanhando as nossas redes sociais para mais informações sobre outros assuntos.